Boa tarde, maravilhosos. Meu nome é Gabriele Carvalho Alves, eu tenho 23 anos e esse é o meu primeiro vídeo oficial para o canal. Eu sou ex-intercambista aqui da Universidade do Porto, em Portugal, e eu queria contar para vocês os desafios que eu tive para chegar aqui, para conseguir esse intercâmbio e quais são os desafios também que eu estou enfrentando para poder continuar morando aqui em Portugal. Então eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. Este é o primeiro de muitos. Continuem me acompanhando e se liguem nessa vista que é maravilhosa daqui do Jardim do Palácio de Cristal, que é um dos cartões postais mais vistos e visitados daqui de Porto. Eu queria fazer esse vídeo em forma de bate-papo com vocês e mostrando um pouquinho dos lugares maravilhosos que a gente tem aqui em Porto. Então vamos lá. Esse é um dos lugares mais incríveis e lindos que eu já visitei. Bom, gente, depois de muito andar, eu encontrei esse lugarzinho lindo, maravilhoso aqui. E eu vou começar a contar pra vocês como que foi, né, todos esses desafios para vir estudar na Universidade do Porto, aqui em Portugal. Bom, eu fiz até uma colinha aqui, tive uns erros de gravação porque eu comecei a gravar e aí eu falei e não tava gravando nada. Mas tudo bem. Primeiro, qual foi o primeiro desafio, assim, mais marcante e mais difícil pra mim? Foi a questão financeira. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul eu era bolsista, fui bolsista PIBIC, né, fiz iniciação científica, fui bolsista permanência, né, para conseguir continuar na universidade, fiz estágio no Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim. A questão financeira foi mesmo o que pegou pra mim, foi a parte mais difícil, porque a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela não tem convênio com o Santander, como outras universidades, não tem convênio e parcerias com os formas de arcar com bolsas pecuniárias para os estudantes. Então, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul fez um convênio com a Universidade do Porto e esse convênio me deu a isenção, né, das taxas da Universidade do Porto, visto que aqui em Portugal a universidade ela é pública, mas ela também tem uns custos, ela é paga também. Então, enfim, eu fiz meu processo seletivo, meu primeiro processo seletivo para vir para a Universidade do Porto em 2020 e foi muito difícil. Eu consegui juntar toda a documentação, tinha notas boas, né? Você tem que ter uma média acima de 8, se eu não me engano, e aí entre os estudantes eles vão ver qual estudante tem a pontuação maior para você poder vir para cá. Você precisa de uma carta de recomendação de um professor, você precisa de uma carta de motivação, você precisa de toda essa documentação para você poder enviar para a Universidade do Porto, porque depois desse processo seletivo, né, você vai enviar toda essa documentação para a Universidade do Porto e aí sim a Universidade do Porto vai falar se você foi aceito ou não. E foi isso que aconteceu, eu fui aceita em 2020, só que por questões financeiras eu não consegui vir e eu fiquei bem frustrada, óbvio. Então eu comecei a juntar dinheiro, eu fiz vaquinha, eu fiz rifa, fiz palha italiana, brigadeiro para vender na universidade. Muitas pessoas, muitos professores me ajudaram também. As pessoas da universidade me ajudaram muito e outros estudantes também, porque na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul só tinha um menino que veio para cá fazer o intercâmbio no campus de Três Lagoas, que eu digo, né? O de Campo Grande já tinha vindo outros estudantes para cá, mas em Três Lagoas, o meu amigo João Henrique de Souza, pelo que eu conheço, ele foi um dos primeiros a vir para cá e depois eu vim logo em seguida. Então, assim, nós, depois disso, querendo ou não, a gente abriu portas, né, para que outros estudantes pudessem vir também.
e que fossem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas. Fico muito feliz de falar isso, porque depois de mim e do João, outros estudantes vieram, então essa é uma das coisas que me deixam feliz. Mas não foi fácil, né, juntar o dinheiro necessário. Eu juntei na época R$8.000, porque foi assim, eu fiz o processo seletivo de 2020, passei, recebi minha carta de aceite e não consegui vir. Nesse meio tempo, eu fiz o processo seletivo de novo para vir em 2021, em fevereiro de 2021, passei novamente e aí comecei na correria para conseguir o dinheiro para vir. Eu só consegui juntar R$8.000 e o real tá desvalorizado, tá muito desvalorizado, né, em relação ao euro. Então, com esse dinheiro eu consegui me manter mais ou menos 2 meses e meio aqui. Não foi fácil, viu, gente? Não foi fácil, foi uma batalha. Depois que eu fiz o processo seletivo, fui aceita pela segunda vez, eu dei entrada no visto, né, de estudante, que isso também gera um transtorninho aí, porque você tem que juntar toda a documentação necessária, mas em relação ao visto foi tranquilo e não foi ao mesmo tempo, porque eles demoraram muito, tava tendo a pandemia, né, o meu intercâmbio foi no meio de uma pandemia, então eu queria até falar isso pra vocês, porque em fevereiro, era pra eu estar aqui em Portugal em fevereiro, só que eu não consegui vir, porque as fronteiras estavam fechadas, estava tudo um caos, então não deu pra vir em fevereiro, e as aulas foram remotas, então eu fiz metade do meu intercâmbio estando em Três Lagoas, estando no Brasil, e isso foi muito complicado pra mim. Porque eu queria estar aqui, eu queria estar vivendo, né, presencialmente, mas realmente o momento não dava para fazer isso, e eu acredito que foi até bom para mim, porque eu consegui juntar, né, mais dinheiro para poder vir para cá. Então foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Chegando aqui teve outros empecilhos, né, outras dificuldades, empecilhos não, dificuldades que a gente teve que enfrentar, e isso é uma coisa que eu queria falar para vocês ficarem de olho, onde vocês vão morar aqui, futuros intercambistas, vocês têm que analisar muito bem onde vocês vão ficar e não pagar antecipado. Isso é uma dica que eu dou, mas aí vai de cada um, né? Quando eu cheguei, eu tinha combinado com um senhorio, né? Aqui eles chamam de senhorio, que é o dono da casa. Eu combinei com ele de morar nesse lugar, só que ele meio que passou a perna na gente, porque quando a gente chegou no lugar, no local, não era nada daquilo que ele tinha anunciado. Era totalmente diferente, então isso foi bem chocante. Quando eu cheguei aqui não tinha água potável na casa, a casa estava bem ruim, e eu entrei em desespero num primeiro momento. Ainda bem que eu não tinha pago ainda ele, porque senão eu ia ficar num prejuízo danado. E depois disso eu falei assim, não, eu vou arrumar um outro lugar pra ficar. E no mesmo dia, sim, na loucura, arrumei um outro lugar pra ficar e fui pra esse outro lugar, e que foi o local que eu passei o meu intercâmbio, né, quase inteiro. Enfim, era pra eu ter chegado aqui em fevereiro, eu cheguei em abril e fiquei até as aulas terminaram em setembro. Preciso falar uma coisa muito importante pra vocês. Era pra eu ter vindo no 8º semestre pra cá, pra Portugal, né, pra fazer o intercâmbio. Só que como eu não tinha juntado dinheiro, a questão da pandemia tava muito difícil no Brasil, consegui vir estando no 9º semestre. Então, o direito, né, a graduação em direito, ela tem 10 semestres, eu consegui vir estando no 9º semestre, mas por causa da pandemia. E aí eu fiquei aqui, fiz esse 1 semestre de intercâmbio e consegui já terminar minha graduação no Brasil. Eu consegui porque ainda estava em uma pandemia e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul estava de maneira remota, né, agora esse semestre passado. Então foi por isso que eu consegui continuar morando aqui em Portugal, não tive que voltar para o Brasil, por causa que estava tudo de maneira remota. Quais foram as diferenças, né, entre a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Universidade Brasileira, que eu fazia parte, e a Universidade daqui do Porto?
A diferença mais marcante, eu acho que foi pra mim a didática dos professores. Eu acredito que aqui a Universidade do Porto é muito, muito conteudista. Eu adorei a universidade, achei ela incrível, ela é uma das melhores do mundo, melhor universidade de Portugal. Então, ela é uma universidade ótima, mas é muito diferente da Universidade do Brasil. Eu acredito que lá no Brasil a gente tem uma interação muito maior, assim, com os professores. Tipo, não sei, é diferente. A gente tem um contato maior com os professores, um bate-papo maior, até de maneira informal mesmo, com os professores. E aqui não. Aqui você tem um contato com o professor, mas não é tão forte igual no Brasil. Então, por isso eu acredito que a didática seja diferente na hora de ensinar, né, no ensino. E também aqui é muito conteudista, como eu falei, né? Você tem que ler muita coisa para poder fazer as provas e tem aulas teóricas e práticas. Então eu acho que isso foi um pouco diferente para mim também, porque no Brasil a gente não tinha aulas práticas, era mais aula teórica, só quando você chega no núcleo, né, de prática jurídica que você vai ter aulas práticas, mas aqui não, toda matéria, toda disciplina tem aulas práticas, e esse foi um diferencial, assim, que foi um pouquinho complicado para mim. Ainda bem eu não repeti, né? Repeti não, né? Eu não fui mal em nenhuma disciplina, consegui passar em todas, mas eu achei bem difícil. Mas não é impossível. Mas eu achei bem difícil o conteúdo daqui e passar nas provas. Porque no Brasil eu estava acostumada com P1, né? A prova 1, prova 2. E se você não passasse em nenhuma das duas, você ia para substitutiva. Já que eu tive uma disciplina que é de Direito Internacional Público. E nessa disciplina eu só tive uma prova e se eu não passasse nessa prova eu ia direto para a substitutiva. Então cada professor tem uma metodologia diferente aqui. Já no Brasil não, é padronizado, né? A metodologia de ensino e a metodologia das provas, da aplicação das provas. Então foi essa a diferença que eu encontrei dentro da universidade. Mas nada que não é um bicho de sete cabeças, assim. Você consegue fazer as coisas e passar nas disciplinas. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Era juntar documentação, né, para se inscrever no processo seletivo, a espera da carta de aceite, né, porque a Universidade do Porto, ela demora um pouquinho para enviar a carta de aceite, e aí tem aquela agonia, ai, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Será que minha nota foi o suficiente? Mas graças a Deus, né, deu tudo certo. A questão financeira que eu falei pra vocês, pra mim foi muito difícil. Então, voltando à questão financeira, com esse dinheiro, os 8 mil reais, eu consegui passar 2 meses aqui. Então, eu cheguei em abril, né, as aulas começaram em fevereiro, de maneira remota, por causa da pandemia. Aí eu cheguei em abril, maio, junho. Aí eu consegui ficar até metade de julho, mais ou menos, sem dívidas e tudo certinho, mas depois de julho eu tive que fazer um financiamento, né? Financiamento que chama? Um empréstimo. Eu fiz um empréstimo com o banco para poder ficar mais um mês aqui. E foi bem complicado. E depois que eu terminei, né, o intercâmbio, eu consegui um emprego aqui, um part-time. E aí, com esse part-time, eu consegui me manter aqui em Portugal. Então, assim, foi tudo um encaminhamento divino, assim. Foi coisa de Deus, foi tudo encaminhando mesmo. Porque se não fosse isso, eu não iria ter conseguido ficar aqui até agora. E a gente já tá em fevereiro, né, então, desde abril do ano passado. Em abril agora vai fazer 1 ano que eu tô aqui. Enfim, aí finalizei o intercâmbio e começou as crises existenciais. Comecei a perguntar, nossa, será que eu volto pro Brasil? Será que eu não volto? E para não voltar, o que eu faço? Eu sempre tive o sonho de fazer um mestrado, né, fora. Mestrado, doutorado, eu sempre falava para os meus amigos, eu vou para a Espanha dá bolsa, então eu vou tentar ficar na Espanha, vou tentar fazer um mestrado na Espanha, só que as coisas elas vão por caminhos diferentes daqueles que a gente quer, né? E eu decidi que vou ficar aqui em Portugal,
vou me inscrever agora para um mestrado em Direito Internacional Público e Comércio Exterior, agora em março, eu acho que começa as inscrições para poder estudar em setembro, porque o começo de ano aqui, o começo do calendário acadêmico, não é em janeiro e fevereiro igual no Brasil, sempre começa em setembro. Então é isso, eu decidi isso, que vou ficar aqui. O meu visto termina em abril, então até abril eu tenho que ter conseguido o mestrado aqui em Portugal. Eu vou tentar na Universidade de Lisboa, que tem a área que eu quero, e as mensalidades lá, elas são fixas, né? Não são valores exorbitantes, então trabalhando aqui em Portugal dá pra pagar. Eu fiquei um pouco chateada porque para graduação existe bolsas aqui em Portugal e para doutorado existe bolsas, mas para mestrado, para alunos internacionais não tem bolsa. E aí é esse limbo, né? E eu tô nesse limbo nesse momento, que é o mestrado. Mas sempre foi meu sonho fazer mestrado, seguir na área científica, né? A área acadêmica. E eu também quero depois advogar. Eu preciso ir pro Brasil tirar minha OAB para revalidar aqui. Então eu vou fazer isso depois que eu já estiver no mestrado, porque aí é certeza que eu consigo ir pro Brasil e voltar sem ter nenhum problema. Bom, isso foi o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu posso falar pra vocês, a gente pode bater um papo, vocês podem me enviar mensagem. Tem muitas pessoas no meu Instagram, né, no @eugabimportugal, que me mandam mensagem, me mandam direct e eu respondo sempre, sempre, sempre. Então, quem quiser vir fazer um mestrado pra cá também e quiser ajuda pra fazer o processo seletivo, que é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem provas, né, pra poder entrar no mestrado e no doutorado. Aqui não, aqui é uma análise curricular. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre como ingressar no mestrado aqui, como tentar graduação aqui também, enfim, vocês podem entrar em contato comigo e o que eu puder ajudar, eu tô aí. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi meu primeiro de muitos e vamos ficar aí com essa vista maravilhosa e esse pôr do sol lindo. Beijo!